Olá, bem-vindos ao Alomorph. Você já deve ter visto esse tipo de transcrição com essas barras assim, as pessoas falando: "Ah, isso é transcrição fonética. Você fala desse jeito aqui, isso são fonemas". São fonemas, mas você realmente fala os fonemas? A resposta é não. Você não fala fonemas. Ninguém fala realmente fonemas. Esses não são símbolos fonéticos. E você vai aprender hoje o que é isso, sobre essa pequena introdução sobre o que é fonologia e por que ela é diferente da fonética. Então a fonética, que nós já fizemos uma série toda sobre isso, ela trata dos fenômenos físicos, acústicos mesmo, a parte sonora. A fonologia trata do mental, como o nosso cérebro interpreta as coisas, a parte mental. Então, todos os processos, as regras fonológicas, os processos fonológicos e tudo isso que acontece na língua em si, não só dos sons puramente por si. Puramente por si. Uma coisa que a fonologia distingue são fonemas, que são as partes que o nosso cérebro interpreta de forma diferente. Um teste para descobrir se um som é um fonema ou não na língua, ou se é só um fone, ou seja, só um som normal, é o teste dos pares mínimos. Você coloca dois sons no mesmo ambiente e vê se você consegue distinguir o significado. Por exemplo, faca e vaca. As palavras faca e vaca possuem sons muito parecidos, são do mesmo ponto de articulação, mesmo tudo. A única coisa que muda é o seu uso das pregas vocais. Em uma você usa e na outra não. E seu cérebro distingue isso e distingue o significado dessas duas palavras. Então, esses dois sons estão em uma distribuição livre. Eles podem acontecer em qualquer lugar, eles distinguem significado. Mas nós temos alguns sons que não distinguem significado, que estão em uma distribuição complementar. Então significa que é o mesmo fonema que em lugares diferentes é realizado foneticamente diferente. Vamos ver um pouco. Então, se ele tiver distribuição livre, ou seja, puder ocorrer em qualquer lugar e ele distingue significado, ele é um fonema. Já se dois sons estiverem em distribuição complementar, eles não são dois fonemas, são dois fones. E antes de começar, eu já quero falar que fonemas são distinguidos com barras oblíquas, assim. E os fones são escritos com colchetes. Ok? Ok. Então agora nós vamos falar de alofones. Vou dar um exemplo. Então nós temos alofones do mesmo fonema. Por exemplo, esse fonema. No português brasileiro ele pode ter duas realizações, t e ch, antes de um som mais palatal. Por exemplo, talvez, e na palavra tia. Em alguns dialetos é tia, mas no meu dialeto é tia. Esses dois sons são tratados da mesma forma pelo seu cérebro, mas um acontece no ambiente que desencadeia esse fenômeno. Isso também acontece com o som d no português, em muitos dialetos do português brasileiro. Ele pode ser dito como d ou como j, como na palavra dia. No português europeu também acontece uma coisa parecida. Esse mesmo fonema pode ser realizado como d ou como th. Os dois, por exemplo, na palavra dedo, que em português europeu é dedo. Então o som d entre vogais no português europeu é th. Então, os fones, que são representados com os colchetes, são literalmente como é falado. É o som em si, das tabelas dos símbolos fonéticos que eu já falei, etc. Já os fonemas é como a sua mente entende, como que é mentalmente essa representação. É a representação mental do som. Então, não precisa ser necessariamente escrito com símbolos fonéticos e nem nada assim. Então, esses sons f e v são diferenciados de uma forma só. E nós podemos representar os fonemas como matrizes de traços que distinguem. O traço que distingue o f e o v é esse positivo para sonoro, mais sonoro, ou menos sonoro. Então nós fazemos essas matrizes para diferenciar os sons nas línguas. E o mesmo acontece, por exemplo, com o prefixo in no inglês, de negação. E daí nós conseguimos fazer fórmulas de mudança de som, por exemplo, como no prefixo in, que ele vira como na palavra inexact, onde ele está entre vogais, ou na palavra impossible, que ele vira por causa do som p que vem a seguir, ou palavra como inconstitutional, inc, que vira que ele assimila uma característica desse k que vem em seguida, ou só illegal, sem esse elemento nasal. E isso nós chamamos de Não, isso é morfologia! Ok.
Vamos ver exemplo. Então agora mais um exemplo que já vai introduzir um próximo vídeo. No português brasileiro, o som E em posições átonas, especialmente pós-tônica, esse E vira E e o O vira U. Por exemplo, na palavra bully e na palavra gato. Já em Portugal, esse som E vira E, como em bula, e o gato vira gatu. E isso é um gatilho para nós começarmos a falar de neutralização de arquifonemas, mas isso é tema para um próximo vídeo. Então agora, nunca mais diga que isso são fonemas, e você não fala eles diretamente, isso é como o seu cérebro os interpreta. Então, por enquanto, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais, comenta qualquer coisa embaixo, qualquer dica, qualquer sugestão, qualquer coisa. Se inscreve no canal se você não for inscrito e se não tiver o sininho ativo, ativa o sininho para você receber notificação de quando for sair vídeo novo. E como sempre, salve!